Pronto. Foi? Foi. Bom, gente, então vamos lá. Nós vamos ter que fazer algumas. Vamos lá, voltar em alguns assuntos, na verdade, né? A gente estava em classificação de cadeias, tá? Eu tinha já avançado pelo arquivo do Word, quem acompanhou as outras aulas, viu lá, ó, a gente já estava no 3, né? Só que todo comecinho de aula eu tenho que rever alguns conceitos para a gente relembrar, tá? Então a gente está quase entrando em hidrocarbonetos, né? A gente ainda não entrou, ou seja, é a primeira função, tem várias funções dentro da orgânica, tá? Que a gente vai ter que, vamos dizer assim, ter um pouquinho de paciência, porque são várias, são muitas, e às vezes são detalhes que a gente vai ter que se ater, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar o nome do composto. Mas antes disso, a gente está na base, né? Então, eu preciso entender a base ali do principal para depois ir para a nomenclatura, tá? Então, aqui é até legal que na outra aula tinha um aluno bem participativo, que agora eu não lembro o nome, que ele fez alguns questionamentos ali, né? Porque ele disse que viu na escola e tal. Então, aqui é legal, né? A gente perceber que a gente contar também com a participação de vocês, tá? Então, é assim, o primeiro, ele está dizendo quanto ao fechamento de cadeia, tá? Então, eu tenho, basicamente, né, a cadeia aberta e a cadeia fechada, né? Se a gente analisar aqui na primeira, ó, ela está toda aberta, eu tenho os carbonos, tá, em linha reta, tudo belezinha. Agora, a segunda, eu tenho a cadeia fechada, olha só. Aí, realmente, eu tenho o ciclo, né, ó. E geralmente, quando ela é fechada, eu tenho a formação de figuras geométricas, né? Triângulo, quadrado, né? Pentano, hexano, e aí vai, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó, nessa primeira, nessa cadeia aberta aqui, eu tenho 4 carbonos, tá? Eles estão um do lado do outro, tudo certinho. E tem os hidrogênios ali completando as 4 ligações do carbono, tá? Agora, no ciclo, olha só, eu tenho a cadeia fechada. Então, eu tenho também, eu posso indicar os carbonos com a cadeia fechada, formando um quadrado, e aí eu completo com os hidrogênios, tá certo, tá? Ou, o que que acontece? Eu posso indicar o segmento de reta, né? Na fórmula bastão aí. Aqui, aí fica implícito na minha cabeça, né? Eu tenho que dizer o seguinte: cada vértice desse quadrado tem um carbono, né? Que é aqui, ó, os 4 carbonos. Então, cada vértice aqui, um carbono diferente, 4 carbonos, tá? Eu só não posso deixar aqui, ó, igual tá aqui embaixo, tá? Assim eu não posso deixar, né? Porque, por exemplo, se tem um exercício, na verdade você vai ter que completar com hidrogênio, tá? Ele tem que ficar completinho, igual esse aqui de cima, tá? Mas, enfim, ou esse aqui de cima, ou esse aqui, tá? Representando a figura. Aí tá tudo belezinha, tá? A mesma coisa é aqui em cima, né? Eu tenho a cadeia aberta aqui, ó, e aqui eu tenho a simplificada, né? Ó, se vocês né, dar uma olhada, vai ver aqui, ó. Por exemplo, esse carbono aqui, ele tá fazendo 3 ligações, então é CH3. Dá uma olhada aqui no primeiro composto, CH3. Se eu olhar para o segundo carbono, olha lá, ele tem 2 hidrogênios, CH2. Olha lá. Então acompanha meu mouse. Olha esse terceiro carbono. 2 hidrogênios, mesma coisa, CH2. E esse último carbono, ó, eu tenho 3. Então, CH3. Olha só. Então ficou CH3, CH2, CH2, CH3. Olha lá. Tá? E aqui ele dá os nomes. A gente ainda não aprendeu o nome, então, enfim, não vamos, né, ficar no nome por enquanto. Aliás, a gente não vai nem saber dar o nome, porque também tem regras, né? Então, o primeiro é quanto ao fechamento de cadeia. Se a gente voltar lá no nosso Word, que eu vou atualizar lá no Drive de vocês, que já está lá, né, inclusive, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, fechamento de cadeias número 1, tá? As cíclicas e cíclicas. O que que é a cíclica, então? É a normal, tá? E seria aberta, né? Aberta. E as cíclicas são as fechadas. Olha só. E aí a gente tem uma noção, tá? Então esse é o primeiro. O segundo item, para a gente relembrar. Se a cadeia era saturada, né? Ou insaturada, tá?
lembre-se que as ligações é entre os carbonos, tá? Então, é entre os carbonos que eu tenho que olhar. Se eu prestar atenção nesse composto, ó, entre os carbonos, eu só tenho ligação simples. Esse também, ó, entre os carbonos, só ligação simples. Mas pro, eu tenho ligação dupla O aqui em cima. Ela não entra, tá? Ela não equivale à saturação. Por quê? Ela não está entre os carbonos, tá? Então, eu só tenho ligação simples, tá? Entre os carbonos. Quando eu tenho ligação simples, eu chamo de saturada. Olha só. Olha esse ciclo aqui também, ó, é um triângulo, tá? Acabei de falar dele. É o ciclo propano, ó. Entre os carbonos, eu não tenho ligação dupla. Não tenho tripla, então passa a ser saturada. Olha só. E lembrando, né, a saturação ela tem que ter somente ligação simples, tá? Então, entre os carbonos, isso não pode se perder, porque o aluno ele erra muito quando vai fazer um exercício desse, tá? Porque ele pensa que a dupla O aqui, ó, por exemplo, é a insaturação, tá? Aí ele fala, não, é uma cadeia insaturada, não tem nada a ver, tá? E aí aqui tem os exemplos da insaturação, ó. Na insaturada, o que eu vou ter aqui, ó? Olha lá. Entre os carbonos, ó, já apareceu aqui, ó. Tem uma dupla, tá? O propeno. E aqui ele colocou também, ó, simplificando, né? A insaturação aqui ele deixou bem à vista, ó, em vermelho, tá? Uma dupla ligação. E quando eu tenho tripla ligação entre os carbonos, também é a mesma coisa, ó. Tripla ligação, tá? Tá em vermelhinho aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho tripla ou dupla ligação entre os carbonos, eu vou chamar aqui, ó, de cadeia insaturada, tá? E aí, se a gente for olhar lá de novo no nosso arquivo, olha lá, ó, quanto aos tipos de ligação. Então, aqui é um resuminho de tudo que a gente vê, tá? Quanto aos tipos de ligação, ó, eu tenho a saturada, que é somente ligação simples, vou deixar até em negrito aqui, ó, para vocês terem uma noção. E a insaturada é quando eu tenho duplas e triplas ligações, né? Olha lá. E aí esse arquivinho aqui fica como uma colinha, né? Só para vocês terem uma noção. Tá? Então aí depois eu tenho o número 3. Então vamos lá. Que eu também tinha falado lá na aula passada. O 3 é quando eu tenho cadeia não ramificada e cadeia ramificada, tá? Eu não costumo dizer não ramificada, tá? Eu sempre falo cadeia normal, tá? Ou seja, a normal eu só tenho os carbonos aqui, ó, e hidrogênio, tá? Não tenho nada para cima, não tenho nada para baixo, não tenho um oxigênio, não tenho um cloro, um flúor, né? Não tenho um CH3, não tenho nada, tá? Então ele tá assim, bonitinho. Agora na ramificada, olha só, se a gente der uma olhada, aqui, nessa aqui, ó, acompanha o meu mouse aí. Eu tenho um CH3 para baixo. Olha só. E aí o CH3 para baixo, ele se torna uma ramificação, tá? Então, ó, eu tenho a cadeia principal, que são esses carbonos aqui, só que para baixo eu tenho uma reação, que é o CH3. Olha lá, ó, tá aqui em vermelho, ó, e ainda tá escrito ramificação. Ó. Por quê? Porque a cadeia principal minha dos carbonos é essa aqui, ó, tá? Em linha reta. Então, se ela é a cadeia principal, eu analiso ela como principal que tiver para cima, para baixo, né, dos lados e tal. Se bem que se tivesse mais carbonos do lado, ia ser a cadeia principal, mas enfim, para baixo, para cima, ramificação, tá? Nesse outro composto, a mesma coisa, ó. Além de dupla ligação, eu ainda tenho CH3. Olha só. Ou seja, vamos lá de novo. Aqui entra em dois tópicos, né? Ele entra numa cadeia que ela é ramificada, porque ela tem a presença de ramificação, tá? E além do mais, ela tem a dupla ligação, né? Que aí, se eu voltar lá de novo, olha só, quando eu tenho dupla ligação, né, no meio da cadeia aqui, ó, dos carbonos, eu tenho uma cadeia insaturada, tá? Então, aqui eu posso dizer que além de ramificada, ela também é insaturada, porque ela tem a presença de dupla ligação. Eu tô falando desse composto aqui, tá? Ó, o buteno, né? Isobuteno. Agora, esse composto aqui da frente, ele não tem. Então, ele seria ramificada, né? E também saturada.
Olha lá, porque ele só tem ligação simples entre os carbonos. Isso aqui é legal a gente já ir determinando, porque a maioria dos exercícios que é passado a respeito desse assunto, ele pergunta para a gente, né, quais são as características. Então, de qualquer forma, vocês vão ter que dar 5 características, né, para o exercício. Então, de qualquer forma, aqui eu já até esbocei o modelinho, né? Então, vamos lá. Quanto à disposição de átomos, vamos lá, ela é ramificada, tá? Aí eu volto aqui na 2, só para a gente não se... Aqui, 2. Quanto aos tipos de ligação, tá? Tudo bem, eu falei que ela é insaturada. E aí eu posso ver também quanto ao fechamento de cadeia, ó. Ele é aberto ou ele é ciclo? Aí a gente volta lá e dá uma analisada. Olha lá. Ó, para mim ela é toda aberta, né? Então ela inclusive é aberta, tá? Então, vamos lá, só para a gente colocar isso no Word, então, para a gente saber que a gente é obrigado a dar as características, né? Então, a primeira, vamos lá. Eu vou dizer que ela, no caso daquela que eu mostrei para vocês, tá? São cadeias abertas. Olha lá, uma característica. Na 2, que é os tipos de ligações. Entre elas, vamos lá que eu esqueci, deixa eu ver de novo a molécula, olha lá. Tem ligação dupla, tá? Então, se tem ligação dupla, eu venho aqui no meu resuminho. Se tem dupla, ela é insaturada. Então, essa cadeia é insaturada. Olha lá, já deixo aqui esquematizado. E quanto à disposição de átomos, ó, olho ela de novo, né? Vamos lá. E aqui eu enxerguei uma dupla. Olha lá, né? Se ela é dupla e tem esse CH3, então ela vai ser o quê? Ramificada. Aí eu coloco aqui, ó. Ramificada. Olha lá. Já dei 3 características para ela. Então é assim, quando Peraí. o exercício ele abre para a gente responder, ele vai dizer quais são as características, tá? Eu vou ir para lá porque eu acho que tem gente aí fazendo pergunta, né? Professor, peraí. Vamos lá, vou No abrir. slide, no seu Word, no caso, você botou ramificado porque Hum. tem ligação tripla? Não, não. Eu pus ramificada, quer ver aqui, né? Você está falando aqui. É isso? Isso, Tá. isso. Eu coloquei porque se a gente observar o exemplo aqui, que tem no slide, eu tenho o CH3 para Hum, baixo, uhum. certo? Então ele é ramificado. Aí depois eu coloquei que ele é insaturado. Se ele é insaturado, aí sim, viu? Mas, Aí é por conta da ligação dupla. é, mas no caso, não. Mas ligação dupla faz o negócio ser ramificado? Não, não, só o CH3 aqui embaixo. Vê se você percebe aqui em cima, ó, você tá enxergando meu mouse? Pô, Tá, eu tenho 3 carbonos, não é? Seguidos. sim. Então, esses 3 é a minha cadeia principal. O que tá Uhum. para baixo e o que tá para cima é ramificação. Só que o hidrogênio, ele é comum, ele não entra em ramificação. Agora o problema é esse C para baixo. O C para baixo, ele me dá uma ramificação. Então, o normal não iria ter ligação dupla? O normal, vamos lá, explica esse normal para mim, só para mim entender. Não ramificado. Ah, o não ramificado, olha aqui meu mouse no de cima. Eu tenho só carbonos em linha reta, ó. Dá uma olhada. É porque ele já tá fazendo duas ligações. Sim, ele é tetravalente. Então, ó, ele só tá em linha reta e ele não tem nada para baixo nem nada para cima. É que eu tava vendo por outra perspectiva. Mas aqui ele já tá fazendo quatro, né? Praticamente. Sim, Isso aqui, sim. então é ramificado. Nós aí. Sim, exatamente. Para ele ser, para ele, como ele é tetravalente, ele tem que fazer as 4 ligações para ele se tornar estável, tá? Então é assim, todos os elementos que estão dispostos aí na natureza, eles querem adquirir estabilidade. Se ele não consegue adquirir estabilidade sozinho, ou ele é um gás nobre, alguma coisa assim, que ele não quer se juntar com ninguém, ele vai querer formar as ligações com outros elementos. Aí, no caso do carbono, como a gente está em química orgânica, eu falo do carbono. Ele tem que fazer as 4 ligações. Aí ele fica estável. Beleza?
Beleza. Então tá. Então, ó, essas 3 informações que eu tenho aqui foi o que eu dei lá na aula passada. Então, eu fiz só um resuminho, tá? Agora a gente vai para as próximas. Como eu disse, são 5, né? Então, vamos ver a próxima. Olha a próxima. Então, aqui eu tenho quanto à natureza dos átomos. Ou ele tem uma cadeia que ela vai ser homogênea, ou eu vou ter uma cadeia, que eu acho que está aqui no de baixo, olha lá, que eu vou chamar ela de heterogênea, tá? Então, é assim, a homogênea, ela não contém o heteroátomo. Então, vamos lá, vamos relembrar o que é o heteroátomo. Não sei nem se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. O heteroátomo são elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, vamos lá. Oxigênio, né? Nitrogênio, tá? Flúor, né? Qualquer outro que aparecer ali, que seja diferente de carbono e hidrogênio, tá? Vamos pegar primeiro esse exemplo aqui que está o meu mouse, essa molécula aqui, ó. Essa molécula aqui, se a gente observar, eu tenho um oxigênio, né? Aí vocês iriam colocar numa provinha, tudo bem, então aqui ela é uma cadeia homogênea. Não. Por quê? Nós estamos classificando os carbonos. Então, esse oxigênio, ele tinha que estar entre os carbonos. E ele não está entre os carbonos. Olha só. Se você observar essa primeira molécula aqui, ó, o etanol, o O, ele está no final, tá? Então, ele não está entre os carbonos. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho 3 carbonos e o O, ele está para cima, tá? Ele não está entre os carbonos. Ele precisaria estar entre os carbonos com 2 bracinhos, né? Um apontando para cada lado, porque o oxigênio ele faz 2 ligações. Por isso que ele tem uma dupla ligação, ó, tá? Para ele se tornar estável. Bom, então vamos lá. Então, para ser, né, ter uma cadeia homogênea, eu preciso olhar essa cadeia e não ver a presença do heteroátomo, tá? Observar que não tem entre os carbonos, tá? Então, eu vou analisar os carbonos e ver que ele não tem. Entre os carbonos, não. Vamos lá. O que é o heteroátomo mesmo? Elementos diferentes de carbono e hidrogênio, tá? Flúor, oxigênio. No caso aqui, o nosso exemplo é o oxigênio. Mas qualquer outro elemento diferente de carbono e hidrogênio. Qualquer um, tá? Aí é o seguinte. Olhei essa estrutura via homogênea. Agora vamos olhar a heterogênea para a gente não se perder. Dá uma olhada na heterogênea. Ela contém o heteroátomo, tá? Aí, se você observar, ó, entre os carbonos, eu tenho 2 carbonos aqui. No meio de 2 carbonos, eu tenho quem? Olha lá, oxigênio. Então, e ele tá lá com os bracinhos dele, ó, um para cada lado, fazendo 2 ligações, uma aqui e a outra aqui, ó. Mas o negócio precisa estar necessariamente no meio da estrutura de carbonos? Ele não precisa fazer o meio, não é porque tem 4 carbonos que ele tem que ficar 2 para um lado, 2 para o outro. Não, ele pode estar em qualquer meio aí, de qualquer carbono. Ué, mas não existe. Mas no exemplo passado não estava? Não. No exemplo passado, quer ver, ó? Vou voltar lá de novo. Olha lá, ó. Olha o oxigênio. Quem que tem desse lado aqui? O hidrogênio. O hidrogênio, então, aí que matou. Se tivesse um carbono aqui, ó, no lugar desse hidrogênio, aí tudo bem. Aí seria heterogênea, tá? Mas nesse caso aqui, não, tá? Eu precisaria de outro carbono aqui. Então, no caso. Perdão, perdão, repórter. Então, no caso, teria que ser um elemento diferente de carbono e hidrogênio que faça todas as ligações. Sim, Tá. isso. Podia ser qualquer outro elemento, tá? Mas ele teria que estar entre os carbonos, tá? E aí surge, então, o nome, ó, cadeia homogênea. E aqui surge a cadeia heterogênea. Então, a heterogênea contém o heteroátomo e a homogênea não contém o heteroátomo, tá? E todos os tipos de ligações que a gente viu até agora de classificação de cadeia, o que nós fizemos? A gente analisou entre os carbonos, tá? Quando a gente fala de carbono primário, lá que foi a outra aula passada, secundário, terciário, quaternário, a gente está olhando pro
carbono, sempre, tá? Então, tudo que está se unindo ali, a gente está prestando atenção na relação carbono-carbono, tá? Por isso que é orgânica. Então tem que prestar atenção nisso. No caso, o elemento tem que fazer, no caso do oxigênio, ele faz duas ligações, Sim. Ele teria que fazer, para ele ser heterogêneo, ele tem que fazer obrigatoriamente duas ligações com carbono. Sim, entre os carbonos. Tá bom. Tá? É isso mesmo. Aí vocês vão perguntar assim, Pro, mas como que você sabe lá que talvez talvez não, né? Que é verdade. O carbono é tetravalente e o oxigênio precisa fazer duas ligações. Aí é outra parte da química. Quem vai explicar o porquê que o oxigênio precisa fazer duas ligações é a química geral, né? Por que o carbono precisa fazer 4 ligações é a química geral. A gente só trabalha realmente ali a molécula, né? O elemento, o carbono, o oxigênio, enfim, né? Com as ligações que eles já fazem. Aí quem poderia explicar, né? Seria a química geral, tá? Então, ó, por isso que eu falo, o oxigênio aqui é no meio com os 2 bracinhos. Então, se ele tiver essas 2 ligações, ele se torna estável. Beleza? É isso. E aqui, ó, só para relembrar de novo, ele tem que estar entre os carbonos. Tá aqui, ó, heteroátomo, tá? E aqui tem uma definição, ó, para vocês de heteroátomo, tá? Ó, que eu já, inclusive, comentei. São átomos de elementos químicos diferentes, tá? De carbono, ou seja, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Esses são os que mais aparecem, né? Mas, enfim, né? Tem uma série de outros, porque se a gente for pegar a fila de eletronegatividade da tabela periódica e olhar ali quais elementos conseguem se unir com o outro mais fácil, vocês vão ver que o flúor também se une, né? Enfim, pode cair o bromo, o cloro, né? É muito comum em exercício, tá? Mas, enfim, é isso. Então, ó, vamos lá no nosso Word de novo. Então, aí a gente entra, vamos colocar aqui, 4, né? Quanto a natureza dos átomos. Aí, só para a gente fechar. Então, eu tenho a cadeia homogênea. Ele não ajeitou. Então, eu tenho a homogênea. Aqui. E aí eu posso até colocar, não contém o heteroátomo. Olha lá. E aí eu tenho a heterogênea. Olha só. Na heterogênea, ela contém o heteroátomo. Olha só. E aí, se vocês quiserem colocar a definição, também já fica melhor. O que é o heteroátomo? Olha lá. Então, são elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Olha lá, só para não esquecer. Então, esse aqui sempre vai ser o nosso resumão, tá? E aqui é legal só a gente definir umas coisas, ó. Quando a gente fala homogênea, na orgânica, nós já sabemos agora, né? Porque a gente aprendeu nesse exato momento, tá? Mas quando a gente fala de homogênea e heterogênea, por exemplo, na química geral, vocês vão ver que a homogênea são misturas que realmente se misturam, né? E heterogêneas não se misturam, tá? Então, eu tenho essas duas definições também, tá? Só que aí a gente vai dividir por frentes, né? Aqui comigo vai ser o quê? Orgânica. Então, quando a gente falar de homogênea e heterogênea, nós vamos pensar aí no heteroátomo, tá? E aí essa é a quarta definição. Até aqui eu não olhei ainda o bate-papo, né? Só o Pedro que tenha... Alguém mais tem dúvida? Que aí a gente já vai... Bom, se vocês tiverem, vocês vão colocando aí, tá? O Pro vai continuando, então. E aí nós temos a quinta. A quinta tá aqui, ó. Vamos olhar. Ó. Aqui é o seguinte. Na quinta,
nós temos os compostos que eles podem se chamar aí de aromáticos, tá? Então é assim, os aromáticos, eles apresentam uma coisa que a gente vai chamar de anel benzeno. Olha só, que é vamos falar, né? Aqui eu tenho 6 carbonos. Se você reparar, cada vértice é um carbono, tá? Então eu tenho 6 carbonos aqui, né? E tenho duplas ligações intercaladas entre esses carbonos. Então toda vez que eu olhar esse desenho aqui, ó, que tá aí na tela de vocês, eu vou dizer que isso aqui é um anel benzeno. E se tem a presença, qualquer molécula que tenha a presença do anel benzeno, ela vai ser chamada de, olha lá, aromático, tá? E aí você vai ter que olhar a estrutura, tá? Mas é assim, é só vocês darem uma olhada no desenho aí, ó. Grava esse desenho, benzeno. Tem dentro do composto, então ele vai ser aromático, tá? Então, para apresentar uma cadeia aromática, ele precisa conter ali o anel benzeno. Olha só que legal, tá? Então, já é mais uma definição. Outros que eu tenho aqui, ó, eu tenho uns que são chamados de alifáticos. Olha só. São aquelas cadeias que a gente aprendeu lá atrás, né? Ó, as cíclicas, né? Então, eu tenho a cadeia cíclica e tenho as acíclicas, ou seja, eles não formam ciclos. Olha lá. Tá de boa, não tá formando quadrado, não tá formando triângulo, não tá formando nada, né? Então, são os alifáticos, tá? Então, ó, e são nomes difíceis, tá? Que a gente vai ter que ficar relembrando mesmo, tá? Qualquer coisa eu vou voltando no slide, indo para outro, mas enfim, não pode se perder nisso, tá? Aqui em cima, o Pro só esqueceu de falar uma coisa, ó. Aqui, ó. Na cíclica homogênea, tá? Ó, ela não contém o heteroátomo, então eu tenho o ciclo sem o oxigênio, tá? Olhem o mouse do Pro. Só tem o carbono e tem o ciclo. Nesse caso é o hexano, ó. Se eu tivesse uma bolinha aqui no meio que representa as duplas intercaladas dos carbonos, aqui seria um benzeno. Então eu poderia inclusive dizer que ele é aromático, tá? Mas ele não tem, então ele não é o benzeno, tá? Aqui é só um hexano mesmo, né? Então aqui, ó, é uma cadeia cíclica homogênea. Ou seja, é um ciclo que não contém o heteroátomo. Ponto, tá? E no outro arquivo, aqui, olha lá, eu tenho um ciclo heterogêneo. Então, se vocês observar, ó, era para mim ter um pentano aqui, né? Porém, quem que está fazendo no lugar de um carbono? Olha lá, ó, o enxofre. É o S, né? Se o enxofre ele está aqui posicionado no meio desse ciclo, vamos dizer assim, então eu tenho uma cadeia cíclica heterogênea, porque eu tenho a presença do heteroátomo. Olha que legal. Então, assim, conforme vai passando, a gente vai tentando já definir algumas coisas. A gente vai. E uma coisa linka na outra, tá, gente? Então, é assim, por isso que eu faço a revisão antes da gente começar a aula, para a gente relembrar a aula passada, porque vai ligar os assuntos, tá? E inclusive, principalmente, quando a gente tem ali a nomenclatura, tá? Porque aí vocês vão ver que tem umas 26 nomenclaturas, 26 funções lá diferentes, e eu tenho que lembrar de todas, tá? Senão eu não vou para frente. E aí, olha lá, vamos voltar aqui de novo. Aromáticos, tá? Então, a presença do benzeno, tá? Vou já colocar isso aqui, para a gente não se perder também, tá? Então, vou colocar aqui, ó, aromáticos. Então, ó, presença do benzeno. Acho que tem alguém aí no bate-papo, né? Vamos ver. Não, né? Professor. Pedro, fala. Pode falar. No caso, isso que você falou, eu também cheguei a ver. Seria interessante falar de polinuclear e mononuclear. Possivelmente um pouquinho mais para frente. Tá bom. Tá? Porque aí tá envolvendo o núcleo, né? É que esse nome do naftalino, Sim. atroceno, benzeno, esses eu já cheguei a ver.
Sim, sim. Mais para frente a gente aprofunda mais um pouco, tá? Por enquanto a gente só tá naquela base ainda, tá no raso. Tá bom. Tá bom? Mas logo, logo vai ter sim. A gente vai precisar comentar. Bom, aí nós temos, ó, os alifáticos, né? Então aí a gente vai vendo os nomes, colocando aí, ó. Alifático. Pro, esqueci os nomes. Volta aqui no arquivo e vê o nome. É difícil mesmo, gente. Orgânica é muito difícil. Na verdade, se você gostar e pegar o ritmo, beleza. Agora, se você não pegar o ritmo, né, e não gostar, já era. Ó, alifáticos, então, aí volta no arquivo de novo, ó. Ele usa outro termo, ó. Cadeia carbônica acíclica. Então, vamos colocar lá. Cadeias carbônicas acíclicas. Aí, se vocês falarem assim, pro, eu não sei mais o que é acíclica, não lembro e tal. Aí você volta no resuminho, ó. Aqui em cima, no número 1, ó, tá escrito acíclica. Pro, não lembro o que é acíclica. Volta lá no slide, tá tudo lá no Drive já, os slides. Volta no 1, aqui é o 2, ó lá. 1. O que é uma cadeia acíclica, ó? É uma cadeia aberta. E eu comentei lá para vocês, se a gente vê os compostos que tem lá, ó, todos os compostos que eu tenho aqui, ele tá aberto, né? Nenhum tá fechado, nenhum tá formando ciclo, então ele tá assim perfeitinho, tá? Tá aberto. Então, quando tem cadeias abertas e apresentam ramificações ou sem ramificação, né? O que eu vou ter? Eu vou ter ali compostos chamados de alifáticos. Olha só. Então, eu já tenho os aromáticos, presença do benzeno, e tenho os alifáticos, quando a minha cadeia ela é aberta. Professor, mas eu Diga. poderia dizer que a aromática, você Hum. disse que ela é, poderia dizer que ela é cíclica, com benzeno, podendo não ter ramificação? Isso, mas você não precisa nem usar o ciclo, viu? Não? Porque, enfim, né, não precisa, porque olhando a imagem, igual eu falei para você, grava ela na memória. É um anel aromático. O nome é esse, anel aromático, tá? Mas enfim, é um ciclo, ela é fechada, né? O benzeno é fechado, Tá bom. tá? Mas não precisa usar o termo ciclo, não. Aromático, então, é uma cadeia que apresenta benzeno, tá? Com ou sem ramificação. Ponto. Tá bom. Agora, aqui embaixo, você tem aí, você pode falar das cadeias, ó. Porque o alifático, ele traz pra gente a cadeia carbônica acíclica, né? Então, ela é aberta. Então, você pode dizer. E aí, ó, a gente tem mais. Nós temos, ó, o nome do outro agora, né? Alicíclicos. Olha só. O que é o alicíclico? Cadeia carbônica cíclica. Olha só. E aí, olha os termos que a gente pode ter, né? Então já começou a misturar tudo. Nós podemos ter saturada ou insaturada, pode ter dupla, tripla, simples, o que for, tá? Com ou sem ramificação, ou seja, eu posso ter ramificação para cima, para baixo, o que for, tá? E ela pode ser homo ou heterogênea, então, ou seja, pode ter a presença ou não de heteroátomo. Ela entra tudo. Só que olha o nome, alicíclicos. Então, alicíclicos são cadeias carbônicas cíclicas, que aí você tinha usado o termo, né, Pedro? Então, agora seria legal você usar, ó. Então, vamos colocar lá de novo. Vamos colocar aqui, ó. Alicíclicos. Vamos ajeitar aqui. Alicíclicos. Aí. Então, aqui eu tenho cadeias carbônicas. Olha lá. Só que elas são o quê? Cíclicas. Olha só. Então, aqui eu já tenho outro nome para mim gravar. Olha lá. Então, eu tenho aromáticos, presença de benzeno.
Alifáticos, que são cadeias carbônicas acíclicas, ou seja, abertas. Vou até colocar aqui do lado, tá? Ó, abertas. E aí eu tenho os alicíclicos, que são cadeias carbônicas cíclicas. E aí eu posso colocar aqui, ó, fechadas. Então já estou colocando aqui, ó. Então, os nomes é igual eu falei para vocês, vão vir, você vai esquecer durante o tempo, vai voltar no nome de novo e a gente vai ter que relembrar, tá? Não pode se perder quanto a isso, tá? E lembrar dos nomes, que são difíceis, mas os exercícios, infelizmente, eles vão colocar, tá? Então, ele vai colocar, por exemplo, você pega uma questão de vestibular ou de Enem, ele vai colocar alifático. Aí você vai falar assim, eu não sei o que é alifático, né? Vai ter que lembrar, tá? Alicíclico, não sei, não lembro. Vai ter que lembrar, tá? Então, são os detalhes que a gente vai ter que começar a pegar o ritmo, tá? E aí, dentro do slide, olha lá, aqui é interessante, vocês têm o acesso a esse slide, ó. Então, aqui tem tudo, né? Fora o resuminho aqui que tem ainda do slide todo, porque aqui, ó, nós temos 19 slides, tá? Com teoria. Nós temos aqui as definições tudo certinho, ó, com exemplos para vocês analisarem depois. Então, seria legal, mesmo que a gente está no online, vocês imprimirem, né, pelo menos esse slide aqui, ó, e dar uma olhada, né? Eu, particularmente, não gosto de nada assim que é digital, eu prefiro imprimir e ter na mão para analisar. Mas, enfim, aí fica a critério de cada um. Mas, ó, tem tudo aqui, ó, tudo que a gente falou, tá? Normal, ramificado, olha lá, ó, saturado, insaturado, homogêneo, heterogêneo, ele dá os exemplos, né? Olha lá, alicíclicas, que a gente acabou de falar, aromáticas, que a gente acabou de falar, né? Enfim, né? A natureza, que depois a gente vai ver a respeito dos núcleos, tá? Quando a gente se aprofundar, tá? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção. E aí, o último, na verdade, era a finalização desses slides. Esses slides aqui já está lá no Drive, tá? O Pro tinha preparado, eu queria falar um pouco aqui ainda da nomenclatura. Tá? Oi, pode falar. Você consegue botar naquele outro slide? Esse? Tinha uma coisa para você falar. Tinha uma coisa, acho que você não tinha falado. Pode falar. Fica para cima, esse slide para cima. Para cima. Isso. Homocíclicos, heterocíclicos. Acho que você já explicou. Na verdade é aqui. Vamos lá, só para a gente fechar então. Ele fala aqui, ó, homocíclicos e heterocíclicos, né? Se a gente analisar, o que a gente está vendo de diferença? Ó, os heterocíclicos, ele tem um ciclo fechadinho e ele não apareceu a presença de nada, tá? De nada, fora carbono e hidrogênio. Agora os de cima, ó, se vocês olharem, eles têm ali o heteroátomo, mas eles podem ser chamados também de homocíclicos, hein? Ele é diferente, então não vai se perder, tá? Na nomenclatura. Tem os heteroátomos, ó, nitrogênio, oxigênio, enxofre e o nitrogênio. E eles são chamados do quê? De homocíclicos. Olha só. Então, aqui tá fazendo ligação dupla. Oi? Aqui no homocíclico tá fazendo ligação dupla. Sim, ó, se você observar, é Pedro, né, seu nome? Tem ligação dupla aqui, ó, nesse lado. Vamos olhar primeiro esse composto, tá? Dupla aqui, dupla aqui. Certo? Por isso que ele tem essa camadinha de fora. Essa aqui também, o furano, ó, olha o furano, dupla aqui, dupla aqui. Esse aqui também tem dupla, ó. Dupla aqui, dupla aqui. E o do nitrogênio, essa bolinha no meio, quer dizer que ele tem uma dupla, não tem dupla. Dupla, não tem dupla. Dupla. Então, são duplas, a gente fala, quando tem essa bolinha aqui, que é o benzeno, a gente fala o quê? São duplas intercaladas. Um carbono sim, um carbono não. Um carbono sim, um carbono não. Então, todos aqui tem dupla, mas aqui embaixo também tem dupla. Ó. Se você olhar aqui o propeno, né? Ciclo, né? Aqui é um ciclo. Ele tem dupla também, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, esses dois risquinhos que eu tenho, paralelos aí um ao outro, indica que é dupla. Beleza, Pedro? O ciclo hexano tem dupla também ou não? Ciclo hexano, não. Não. O fato, Pedro, dele terminar em ano, já diz que ele só tem simples, ligação simples.
Tem isso também. Tem. O ano é simples, o en é dupla e o in é tripla. Verdade. Tá bom? Então, mas no essa caso, parte aí já é nomenclatura. É esse outro slide que eu preparei, mas eu queria falar, mas não vai dar tempo. Que é esse aqui, ó. Dos hidrocarbonetos. tem isso. Tá? Mas esse nós vamos deixar para a semana que vem. As homocíclicas têm sempre um componente que não é carbono ou hidrogênio. Fala só o comecinho, que eu não ouvi o que você falou. As homocíclicas, elas têm sempre algum elemento diferente de carbono e hidrogênio? Você reparou? Ó, nitrogênio, NH que ele colocou, né? Oxigênio, enxofre e outro nitrogênio. Tá bom. Valeu. Tá? Todos são diferentes. Beleza? Bom, gente, acho que é isso, né, por hoje. Eu só quero saber se alguém tem dúvidas. Eu vou parar a minha apresentação. Pode colocar no bate-papo que o Pro tá aí para isso mesmo. Não? Só vão me dando feedback, tá? Se tá tudo ok. É igual eu falei para vocês, é uma matéria um pouco mais difícil, mas não tem como. E o fato da gente estar online, a gente vai tentando, né, entender aí a matéria. Mas o Pro tá aqui. Qualquer coisa, vocês podem chamar o Pi ou dizer alguma dúvida que vocês tenham. Tá bom? Bom, boa noite, gente. Até. Fechou, Kelvinho. Obrigado, meu irmão. Falou, o Noé. Mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Tamo junto. Já entendeu tudo sobre química ou não é? Não, hoje eu tava jantando. Hoje você não assistiu aula, né? Nossa, hoje não. Hoje... Um abraço, não é? Um abraço, meu irmão. Até quinta-feira, nos vemos. Até, tchau. Seguinte, deixa eu parar a gravação aqui.